tábua de queijos e embutidos com vinho. Se tem um negócio que é clássico, é vinho e queijo, todo mundo adora, ai, noite de queijos e vinhos e tal, mas como que harmoniza aquele monte de coisa diferente que você serve numa mesa ou num encontro de queijos, vinhos e sempre tem um embutido no meio? Como que se harmoniza um vinho com tudo aquilo? Porque, né, na vida real não é possível ter um vinho para cada queijo. Então, nesse vídeo, eu e o Paulo, a gente explica um pouco as nossas escolhas preferidas para harmonização para tábua de queijos e embutidos com vinho. Esse é um vídeo adaptado do Instagram, do meu canal no Instagram, então ele tá um pouquinho diferente o formato, mas o conteúdo tá beleza. Meu nome é Carol e eu descomplico o vinho para você. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui, o casal da harmonização. Olá. Para falar de harmonização de vinho, claro. E a gente vai falar sobre um assunto que vocês sempre pedem para mim, como harmonizar queijo e vinho. Só que ao invés da gente pegar falar queijo por queijo, o que combina o brie, o que combina com a mussarela de búfala, a gente resolveu pegar uma tábua de queijos e embutidos, que quem fez essa tábua linda não fui eu, foi a Dom de Receber. Agradeço demais, porque isso aqui tá lindo e é um presentão. E, enfim, então a gente vai falar sobre vinhos coringas que combinam com tudo isso aqui. A gente vai dar algumas dicas pra vocês, ou quando forem, enfim, desfrutar de uma tábua dessa em casa, só em casal, como quando forem receber amigos, né? Porque quando a gente vai receber alguém em casa, ou quando a gente faz tábua pra gente, a gente Sim. não pega um queijo, né? Então a gente pega meio que uma mistureba de coisas, Sim. de alimentos, que não adianta a gente falar um vinho pra combinar com um queijo. Então a gente tem que ser versátil e conseguir pegar isso tudo, né? Exatamente. E aqui a gente tem bastante informação, né? Uma tábua que você tem aí queijo Gouda, queijo parmesão, nós temos aqui brie, nós temos o gorgonzola, que é um dos queijos mais difíceis, né, para harmonizar. Nós temos a parte dos embutidos, nós temos aqui frutas secas. Então, se a gente fosse buscar um vinho para cada tipo de queijo... A gente ia precisar de uns 6 vinhos. O que é interessante é que você tem, como a Carol mencionou, nós temos aqui vinhos que harmonizam com 90% dos produtos que nós temos aqui. Sim. Então, o interessante é isso, né? Se a gente realmente parar para pensar, é bastante informação, como eu falei, e a ideia aqui é a gente simplificar para que vocês, na hora que vocês forem montar a tábua de vocês consigam montar uma tábua interessante, né? Com variações, e que não se percam também na hora de escolher os vinhos. Isso. Primeiro vinho é para quem gosta de branco. Perfeito. Né? Para essa tábua não dá para ser um branco, para qualquer tábua, não é essa, né? Para qualquer tábua, principalmente que tenha embutido, não dá para ser um branco levinho, um Sauvignon Blanc super fresco da Nova Zelândia, um Chardonnay sem barrica novinho. Então, o primeiro vinho branco é esse aqui, Espino Chardonnay. Sim. Agora é a vez do Paulo. Chileno, tá? Então, por que nós escolhemos aqui o Espino Chardonnay? Primeiro porque a Chardonnay é uma das uvas que você vai encontrar com mais facilidade quando você precisar encontrar. E depois que os queijos que nós temos aqui, você tem, por exemplo, queijos aqui duros, como é o caso do Pecorino. Nós temos aqui um queijo semiduro, que é o caso do Gouda. E nós temos aqui o Brie, que é um queijo cremoso. Então, são 3 queijos com texturas diferentes. E você ainda tem o Gorgonzola, que é um queijo com sabor mais pronunciado, que a gente vai falar depois. Então, assim, a Chardonnay, ela costuma, de certa forma, harmonizar muito bem com esses queijos, e ela não vai perder tanto com relação aos embutidos, que também são uma outra particularidade dessa tábua, então a gente também não pode esquecer dos embutidos. Mas esse é um Chardonnay que passa por barrica, então fala um pouco sobre como que é esse vinho, como precisa ser esse Chardonnay para que aguente todos esses sabores aqui. A gente já falou sobre isso até nos stories anteriores, que a gente tem que buscar um vinho que ele tenha a mesma estrutura dos pratos, né, dos componentes do prato. Então você não poderia pegar um vinho aqui muito leve, não poderia, por exemplo, pensar num Pinot Grigio, por exemplo, que funciona muito bem se eu tivesse aqui só uma mussarela de búfala, por exemplo, uma ricota, alguma coisa desse sentido. Então, a coisa da leveza, exatamente, né? Leveza não, do peso. Exatamente. A comida, o alimento e o vinho, eles precisam estar no mesmo peso. Sim, a gente costuma brincar, tem que ter na mesma sinergia, vamos assim dizer. Isso. Né? Porque senão, ou os queijos, aí, os embutidos acabam sendo prejudicados, ou o vinho. Então a gente tem que buscar sempre esse equilíbrio aí.
né? E então um chardonnay com barrica, que tem estágio em barrica para ele ser, né, mais presente, digamos assim. Sim. Segundo vinho é o que a gente acha não, né? Ele é um clássico Para os de embutidos. harmonização com embutidos. Isso aqui, ai meu Deus, tá bem na frente. Beaujolais Village. Isso. Vamos lá. Beaujolais, né? Um vinho produzido aí no sul da região da Borgonha, na França, feito com a uva Gamay. A uva Gamay é uma uva bastante frutada. Você vai ter um vinho aqui que você tem taninos bem elegantes, né? A gente não pode esquecer que a gente não pode ter vinhos muito encorpados. Não quer dizer que eu não possa tomar um Cabernet Sauvignon? Até pode. Mas a seleção de queijo talvez não seja essa, seja uma outra seleção que a gente pode se aprofundar depois, numa outra ocasião. Mas o Beaujolais ele é um vinho bem versátil e é o clássico na França quando as pessoas montam, inclusive, as suas tábuas de queijos e com seus embutidos, porque ele tem frescor, você pode tomar um pouquinho mais fresco, mais resfriado, né? Bem frutado. E a gente não pode esquecer que aqui também nós temos frutas aqui fazendo parte da nossa tábua. Então o Beaujolais ele acaba sendo uma ótima pedida também para quando a pessoa busca um tinto e um tinto mais leve, sem presença de tanino. Terceiro vinho. Vamos lá. É o vinho do bolso curto. Exatamente. Porque né, nem só de vinho caro a gente vive. Esses não são super caros, os dois que a gente passou, Exatamente. Mas enfim, né? Então agora a gente vai para um vinho mais econômico, encontrado Sim. em supermercado. E eu já falei dele umas 495 vezes, porque eu Sim. acho esse vinho muito bem feito. Exatamente. Mostrar Além aqui do mais vinho ser bem feito, Trapiche e Pinot Noir. a uva é uma uva também super versátil. A Pinot Noir, como a gente já falou nos vídeos anteriores, é uma uva super coringa. Ela vai muito bem com essa parte de queijos, embutidos, com aves, né? Mas assim, para essa parte de queijos que nós temos aqui, a Pinot Noir vai se sair muito bem, né? Porque, mais uma vez, é uma uva super frutada, uma uva que normalmente você vai ter vinhos leve ou de médio corpo. Então, nesse cenário aqui dessa tábua, ela se comporta muito bem. O último vinho é um Dolcetto. Isso, perfeito. Esse aqui é um Dolcetto, é um vinho italiano. Sim. Eu não vou cortar mais o Paulo, quem fala de vinho é ele. Aqui nós temos um Dolcetto d'Alba, né, norte da Itália, região do Piemonte. A Dolcetto também tem essa característica, né? É uma uva de médio corpo, vinhos frutados, vinhos com taninos baixíssimos, também super versáteis. Então, às vezes a pessoa quer buscar algo fora dessas uvas que nós mencionamos aqui, você tem a opção da Dolcetto, e eu sou fã de Dolcetto. Eu acho uma uva também que é incrível. Se assim, o mundo pra acabar, a gente quer estar lá no Piemonte. Mas enfim, esse vinho, dos 4 que a gente mostrou, esse é o mais encorpado. Na verdade, ele tem médio corpo. Sim. Então, enfim, pra quem gosta de vinho, né, com mais estrutura, exatamente. Seria esse aqui. Carol, Paulo, adoro um Cabernet Sauvignon. Adoro. Malbec, isso. Gente, a gente sabe, a gente fala isso o tempo inteiro, na verdade. Tome o que você gosta. A gente tá dando aqui pra vocês umas diretrizes, tá? Do que realmente combina, porque a gente já falou de harmonização, né? Que tem que ser aquele casamento perfeito, ou perto do perfeito. Então, não tô falando que só pode tomar com esses vinhos, é só uma diretriz. Mas eu sugiro fortemente que vocês provem essas harmonizações que a gente tá falando que realmente é muito gostoso. E aí a gente falou que ia falar sobre o Gorgonzola, que ele é sempre o vilão das tábuas de queijo quando a gente fala sobre harmonização, né? Então, o Gorgonzola ele tem um sabor mais pronunciado, né? Um sabor levemente picante. Se você pegar o Gorgonzola picante, você tem a versão dele dolce, né? Que é uma versão mais docinha. E por que ele é complicado? Porque a massa do Gorgonzola, ela acaba, de certa forma, impregnando na sua língua. O fungo dele é muito forte. Exatamente. Então, para você combater essa cremosidade que você vai ter aí no palato, uma das melhores harmonizações uma clássica, com vinho. Ai, gente, nossa adega tá super desregulada. Porto. Olha como tá, ó. Cuidem da adega de vocês. Vinho do Porto. Por quê? Aqui você tem uma harmonização por oposição. Você tem um vinho doce, com uma ótima acidez, e você tem do outro lado um queijo cremoso, salgado. Então você faz uma harmonização aí por oposição. Funciona muito bem. É claro que as pessoas podem falar assim, mas o vinho do Porto, poxa vida, eu vou comprar e aí não sei quando é que eu vou tomar novamente. Vinho do Porto,
as linhas mais simples, né, o Tawny e o Ruby, mesmo depois de aberto, eles podem durar até um mês na geladeira. Né? Então, assim, é colocar na geladeira ou na adega e vai tomando. E hoje você tem opções também de vinhos do Porto de meia garrafa. Tamanhos menores, então, né? E seguramente, se você fizer essa harmonização, você vai tomar o vinho. Vai ficar tomando vai ficar vinho, tomando. E a gente não tinha aqui nenhum vinho de sobremesa botritizado, que Exatamente. é aqueles que... Um dia a gente fala sobre isso, porque vai ficar muito longo se a gente falar sobre vinho de sobremesa botritizado. Sim. Mas aqueles vinhos doces de colheita tardia, Sim. eles são uma das harmonizações mais gostosas que tem. Sim. É você provar um vinho doce com queijo de mofo azul. A gente faz isso com alguns amigos que não são do mundo do vinho e é impressionante como o olho das pessoas fez assim, ó. Tipo Uau. assim, meu Deus, que combinação maravilhosa. E, enfim, acho que é isso, né? É isso. Quero agradecer aqui a Mariana e ao Maurício, né, da Dom de Receber. Pela essa tábua super tábua. Maravilhosa, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha dado alguma diretriz para vocês. Sugestões. E um beijo e até a próxima.